Oi, oi! Gente, essa semana eu não consegui passar aqui pra gente ter o plantão de assuntos aleatórios da semana, mas ao invés de ter o plantão, eu queria conversar com vocês sobre panificação sem glúten. Na verdade, gente, o que acontece? A gente vai ter essa turma, né, esse curso no mês de setembro, onde a gente vai ter 10 pães ao todo, serão 2 sábados de aula. E muitas das receitas que estão ali nesse curso são as receitas da de Amores. Quem curtia o café, quem gostava, então, dos nossos pães, vai poder aprender a fazer do zero com todos os segredos. E aí, gente, que esse curso, ele já existia, né, lógico, sem todos os segredos da de Amores, a gente já tinha aulas, né, de panificação, e a gente deu um plus fazendo, claro, ela agora online, a gente tem várias possibilidades. O nosso curso online, ele vai ser ao vivo, então a gente vai ter um dia para a transmissão acontecer, né? E o interessante é que os próprios alunos vão guiando o que a aula, para onde a aula precisa ser direcionada. Ou seja, eu queria ver mais a textura da massa, eu queria ver mais quanto de água foi colocado e por aí vai. Então, cada vez que o aluno tem uma dúvida, a gente consegue mostrar, né, com a câmera de perto para mostrar textura, ponto de massa, e isso é muito, muito importante. Eu sempre falo nas minhas aulas, já falei aqui em live também, que o mais importante do que a gente descobrir a mistura de farinhas ideal para fazer cada pão é a gente saber a quantidade de água da receita, né, a quantidade de líquido que vai, porque isso interfere muito. O pão sem glúten é um pão que ele resseca com muita facilidade. E o que eu descobri ao longo dos meus anos de carreira é que para a gente fazer um bom pão sem glúten a gente precisa de muita umidade, porque o que eu acho ruim da maioria das receitas que a gente vê e dos pães que a gente compra é que eles não têm durabilidade. E isso é ruim para você que não pode consumir glúten e acaba tendo que comprar um pão que rapidamente, né, não tá mais bom para o consumo. Então, os meus pães, eles foram desenvolvidos para ter durabilidade. Até porque, depois que eu montei o café e tudo, eu já tinha essa preocupação antes, né? Mas depois que eu montei o café, essa preocupação, ela cresceu. Porque lá no café eu precisava realmente que ele tivesse durabilidade para o cliente poder levar para casa e consumir daqui 2, 3 dias. Então, os nossos pães, gente, eles têm muita durabilidade, tá? Isso é muito importante. Não é um pão que vai sair do forno, você vai comer e daqui a pouco ele tá seco, ele tá duro ou ele tá esfarelando. Isso é muito, muito importante. Eu acho que ao longo desses anos, vendo tantos alunos passando pela NutriChef, eu acho que eu pude coletar as principais dúvidas e os principais desesperos deles na hora de fazer o pão. Que é justamente isso, né? O pão fica duro, o pão não tem durabilidade, muitas vezes o pão não cresce, o pão fica seco e ele esfarela. Então, eu quero te mostrar todos os segredos nesse curso, para que você não passe mais por isso, para que você não tenha mais essas dificuldades, porque é muito ruim você comprar vários ingredientes caros, né? Porque quando a gente fala de panificação e de produtos sem glúten, a gente não tá falando de coisa barata, né? Tudo acaba sendo muito caro, e aí você desperdiça, porque você faz o pão e dali a pouco você tem que jogar fora. E o que a gente percebeu de muitos dos clientes, né, que agora não vão ter mais a de Amores disponível, falou assim, lá vou eu voltar para comer tapioca sempre agora, né? Porque era o que acontecia. As pessoas não tinham um lugar para comprar um pão com durabilidade e aí elas acabavam comendo tapioca sempre. E comer tapioca todo santo dia não é saudável, né? Porque acaba que é uma farinha de alto índice glicêmico e que daí a gente também fica enjoado, né? De comer tapioca todo santo dia, né? Tapioca é delicioso, mas todo dia enjoa. Então, para você ter uma outra opção, outras ideias, a gente tem 10 receitas ao todo. Dessas receitas, algumas a gente vai fazer misturas de farinhas, algumas a gente vai usar farinhas prontas, de marcas já consolidadas, para que vocês entendam. O que é importantíssimo falar, gente, é que não existe uma farinha única para fazer todo tipo de pão.
tá? Quando eu quero um pão mais crocante, eu preciso de uma mistura de farinha específica, de uma forma de modelar e de uma forma de assar diferente. Se eu quero um pão mais macio, a mistura é completamente outra e a forma de assar e a quantidade de água que vai nessa massa também é diferente. Então, o que eu aprendi muito ao longo desses anos todos, né? Eu venho fazendo pão sem glúten desde 2006. Então, eu venho aprendendo que não tem fórmula mágica. O que tem é a gente conseguir misturar uma gama de farinhas para chegar num resultado excelente e tudo muito gostoso. E o que eu tô falando aqui, gente, é o que as maiores literaturas estrangeiras falam sobre panificação sem glúten. Algumas acertam, né, a gente ter uma mistura única de farinhas, mas nem todo mundo trabalha assim. Muitas vezes, quando se tem uma mistura clássica de farinhas, ela precisa ser corrigida para o resultado final que a gente quer. Então, no final das contas, é mistura de farinha, né? Não tem isso de eu ter um pote misturado de farinha X, Y, Z e aí usar para todos os preparos. Em muitos lugares, em muitos cursos também que eu já fiz, o que eu mais vejo é que os pães têm um resultado incrível usando um forno adequado, né? Um forno profissional, que tenha espaço suficiente ali para circular a ar e o pão crescer. Mas, desde que eu comecei lá em 2006 a testar receitas de panificação, eu sempre fiz no forno da minha casa. Quando eu ainda morava na casa da minha mãe, antes de casar, eu usava o forno dela. E hoje, né, desde que eu casei, na verdade, até hoje, eu uso o meu forno, que é o mesmo desde a época que eu casei. E é um forno pequeno, é um forno bem, assim, caseirão mesmo. E eu consigo resultados ótimos. E é isso que eu também queria dizer pra você. Nas aulas da NutriChef também, apesar da gente ter fornos um pouco melhores, né, fornos da Brastemp, né, com fermentação adequada e tudo mais, mesmo assim eram fornos caseiros. Então aqui em casa, quando eu faço os meus pães sem glúten, quando eu faço os meus testes, desde que eu comecei a fazer esse laboratório de panificação sem glúten na minha casa, eu sempre usei um forno convencional e os meus resultados ficaram perfeitos. Mas isso tudo porque eu desenvolvi técnicas para que isso acontecesse. E eu também vou te ensinar essas técnicas. Não é só receita, não é só você replicar a receita. Eu vou te ensinar cada farinha, eu vou te ensinar os pontos da massa, eu vou te ensinar a quantidade de água e que tipo de líquido usar. Eu vou te ensinar a mascarar o sabor da farinha. Você já comeram alguma vez um pão sem glúten e sentiram aquele sabor residual muito, muito presente? Uma cliente uma vez chegou lá no café, lá na de Amores, e falou assim: nossa, Tâmara, o seu pão é tão diferente, eu não sinto aquele gosto de vela. E foi a primeira vez que eu percebi que, de fato, quando a gente mistura alguns tipos de farinha, principalmente quando tem bastante farinha de arroz, a gente percebe um gosto de vela, meio de parafina mesmo, aquele sabor residualzinho, assim, bem chato. Que passa desapercebido muitas vezes porque é o único pão que você tem costume de comer e é o que está disponível e tal. Mas dá para ser melhor, gente. Dá pra gente ter um pão incrível, com um gosto muito próximo ao sabor tradicional. Não tem essa história de que sempre o pão vai ter esse gosto no final. Tem como mascarar. E esse é um dos segredos mais bem guardados que eu tenho na NutriChef e na de Amores e que eu vou dar pra vocês, né? Eu vou levar até vocês esse segredo que me ajudou muito ao longo da minha carreira inteira a ter pães ainda mais gostosos, né? E aí, pessoal, dessas 10 receitas que nós vamos fazer, a gente tem várias, né? A gente vai fazer brioche, vai fazer ciabatta, vai fazer focaccia, que são pães. A gente vai fazer rala também, né? Que é um pão tradicional judeu. Aí a gente ouve esses nomes e fica se perguntando: meu Deus, mas que pão é esse? Não se preocupem, são pães deliciosos. A focaccia, então, lá da loja, era o pão que mais saía, que o pessoal mais gostava. A gente vai fazer pão australiano, aquele, sabe, daquela casa de steakhouse que todo mundo gosta? Pois é. A gente vai fazer bagel, que é aquela rosquinha americana ou inglesa, depende. Já teve aluno que me corrigiu dizendo que é inglesa. Mas é aquela rosquinha deliciosa, que em cima vão vários temperinhos e sementes. A gente vai fazer também pão de forma, que era o pão que também saía muito lá na loja, que tinha, as pessoas encomendavam, às vezes 2, 3 para ter em casa congelado e poder ir consumindo. Deixa eu ver o que mais.
A gente vai fazer também o nosso pão italiano. Desses pães todos, o pão italiano é o único que é um pouco mais trabalhoso. Porque os demais é só assim, misturou a farinha e deu. Já modela e põe no forno. O pão italiano é um pão mais demorado, é um pão que a gente precisa se dedicar a ele, porque ele leva um tempo de fermentação, ele precisa descansar, e porque ele é um pão grande, né? Imagina você poder fazer um pão italiano na sua casa, em que você vai poder, sei lá, servir uma sopa dentro, servir um fondue. Sabe aquele pão delicioso com a casca crocante, mas que o interior é super molhadinho? Incrível, gente, é um pão delicioso. E além desses pães todos que eu falei pra vocês, claro, tem outros, eu não citei os 10 aqui, porque realmente são muitos, eu não vou lembrar de todos. Mas, além disso, além de vocês aprenderem todos esses pães, a gente vai se divertir, porque cozinha é diversão. A gente tem que estar ali antenado e feliz em fazer essas preparações. Mas não só isso, a gente vai aprender a usar farinhas diferentes. Vamos fugir um pouco de fazer arroz, né, de fazer com farinha de arroz, de fazer com fécula de batata e polvilho doce. Dá pra gente brincar muito com as farinhas disponíveis. Imagina que a gente tem no mercado painço, sorgo, farinha de aveia, farinha de quinoa, amaranto, deixa eu ver se eu me lembro mais de alguma pra citar. Farinha de amêndoa, farinha de castanha de caju, né? A gente tem tantas opções de farinhas, por que a gente vai usar sempre fécula, polvilho e farinha de arroz? Aí você me fala, ai, Tâmara, a gente usa porque é mais barato. Tudo bem, é mais barato, mas não te dá durabilidade, então o barato sai caro. Porque no final das contas, o que você vai fazer é um pão que você vai assar, vai comer e o que sobrou você vai ter que jogar fora, porque daqui a pouco ele tá duro, tá? E sim, a gente vai usar goma xantana, porque usando a goma xantana a gente consegue a durabilidade que a gente espera. E não só isso, a gente vai ter outros segredos, como usar fibras ao nosso favor. Toda fibra forma gel, né? Todas as fibras que a gente vai usar, não toda fibra forma gel, mas essas que nós vamos usar nos nossos pães, elas formam gel, e esse gel é extremamente importante para que a gente tenha um pão mais molhadinho, mais gostoso, tá? E a goma xantana, ela vem justamente para agregar todos os ingredientes, deixar tudo bem juntinho ali e não ter desperdício de ingredientes. Existem outras formas de fazer pão sem goma xantana, existe, só que não tem durabilidade. E aí, se você tiver algum problema com relação à goma xantana, não se preocupa, eu te dou dicas de como a gente faz para trocar. Mas lembrando que é um pão que assou, comeu e aí dali a pouco não dá mais para comer mais, porque ele vai ficar duro de verdade. A goma xantana tem essa capacidade também de formar gel, de aglutinar, de grudar tudo. Então, se não tem esse fator de grudar, né, acaba que eu vou ter um pão mais ressecadinho. Aí você me fala, Tâmara, mas o polvilho, ele não vem com essa ideia de fazer essa liga? Sim, mas é uma liga, gente, que vai ressecar, tá? É essa a palavra de ordem. A gente tem que lembrar que a gente precisa, sim, de umidade, mais umidade. Se eu colocar somente polvilho com uma outra farinha, ou polvilho e mais 2 farinhas, e fazendo essa brincadeira ali, o polvilho por si só não aguenta, né, a exposição das tramas ali do pão ao ressecamento da temperatura, né? O que acontece? Quando a gente fala de um pão sem glúten, a gente tá falando de um pão que ele não tem uma trama perfeita, que faça ali como se fosse um balão de ar ali dentro, né? Então a gente precisa criar esse ar lá dentro de uma outra maneira, que aí vocês vão aprender na aula, mas por ele não conseguir reter, então, essa umidade lá dentro e esse ar lá dentro, ele acaba ressecando mais rápido. Então, é imprescindível que a gente tenha formas de manter a umidade lá dentro. Por isso, a goma xantana é tão usada e também a gente usa bastante fibras formadoras de gel para que a gente tenha essa umidade de maneira mais certa e que dure mais tempo. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Então,
Nessa aula também a gente vai usar ovo na maioria das preparações. Não são todas, mas a maioria sim. Porque quando a gente quer fazer um pão rápido, porque a ideia também no curso é te ensinar a fazer pães rápidos, né? A gente não vai ficar esperando muitas horas para ele fermentar, nem vai ficar misturando e sovando por muito tempo. O que a gente vai ter são pães rápidos de fazer. E aí, quando a gente fala de rapidez, o ovo ele é imprescindível. Mas nessa aula a gente tem 2 receitas de pães que não tem ovo. Então, se você procura receitas sem ovo, a gente tem essa possibilidade. Você vai aprender muitas técnicas, muitas formas de fazer pão. E aí vai aprender, então, esses 2 preparos sem ovo que vão super te ajudar. Tá bom? Então era isso que eu queria falar sobre o nosso curso, então, de panificação que acontece nesse mês de setembro. A gente está se despedindo de agosto, já começando toda a campanha do nosso curso de panificação para o mês de setembro. Então eu espero que você tenha curtido esse vídeo e que, de qualquer forma, se você tiver dúvidas, se tiver preocupações em relação a como preparar os pães, só me perguntar aqui que eu vou tentar responder o mais rápido possível, tá bom? Então, ó, beijão e até mais!